verdade e na palavra. Então ele dá instruções para aqueles discípulos, ele ensina a como fazer, ele diz o que os discípulos devem fazer. Há momentos que os discípulos saem para executar as missões de Jesus e eles voltam alegres, dizendo: nós expulsamos os demônios, em teu nome nós curamos enfermos. Glória a Deus. Eles estavam aprendendo a fazer aquilo que Jesus estava ordenando, mas somente isso não era o suficiente para ter uma igreja fundamentada. Para ter uma igreja fundamentada era necessário que aqueles discípulos esperassem em Jerusalém a promessa que Jesus havia feito para eles. E qual era essa promessa? Jesus preocupado com aquela igreja, Jesus preocupado com aqueles discípulos, Jesus preocupado com aquelas mulheres que o seguiam. No coração de Jesus ele olhava: a minha obra não pode perecer, sozinho eles não vão conseguir caminhar à frente, vai vir a tentação, vai vir a batalha, vai vir a luta, não vão conseguir suportar, porque eles estão acostumados a andar comigo, pastor Max. Jesus tinha essa preocupação: se eu vou lá, faço milagres, os discípulos têm confiança porque estão comigo. Quando Pedro dá os primeiros passos, quando sai do barco, ele está confiante porque logo ali na frente está Jesus. Mas antes de Jesus não aparecer, quando Jesus não estava, Pedro não tinha dado passo sobre a água porque havia um medo. Então olha que interessante, Pedro só deu o primeiro passo quando ele viu que Jesus estava por perto. Assim Jesus olha para a sua igreja preocupado em como ela ficaria. Então ele entende que quando ele subisse ao Pai, ele não poderia deixar aquela igreja sem algo que preenchesse e o conduzisse. Então Jesus faz uma promessa para eles: olha, vocês precisam permanecer em Jerusalém, porque eu vou subir ao Pai, eu vou rogar ao Pai que mande outro para ficar com vós até os últimos dias. Eu não sei se você está entendendo, eu vou abrir um parênteses aqui, mas esse glória a Deus e aleluia que tu dá é porque o Espírito Santo que Deus enviou para nós, ele está habitando no teu coração, ele está fazendo morada sobre a tua vida. A palavra de Deus vai nos dizer então que essa preocupação, Jesus diz aos seus discípulos: eu vou subir ao Pai, eu vou rogar ao Pai, mas uma coisa vocês têm que fazer. Enquanto eu subir, uma coisa vocês como igreja fundamentada no meu nome e na minha palavra, vocês precisam fazer. Vocês precisam ficar em Jerusalém. Não importa o que aconteça, não importa a batalha, não importa a luta, vocês não podem sair de Jerusalém até que eu envie aquilo que irá preencher a tua vida, irá te dar força para prosseguir. Eu abro um outro parênteses aqui: você não pode sair de Jerusalém. O que é a Jerusalém que eu estou falando? A Jerusalém é a igreja nessa noite, é o lugar que você vem para adorar a Deus. Aqui está Jerusalém, e o Espírito Santo de Deus está falando para alguém nessa noite: você não pode arredar o pé de Jerusalém enquanto ele não te entregar aquilo que ele prometeu para você. Levanta a tua mão da glória, porque ele tem uma promessa para essa igreja. Eu sinto a presença do amado Espírito Santo aqui. E a palavra de Deus diz então que agora os discípulos, recebendo esta ordem, eles se reúnem com aquela igreja. E a palavra de Deus vai dizer então que discípulos, homens, mulheres, se reúnem num local como esse para adorar, se reúnem na igreja para orar, se reúnem na igreja para esperar aquilo que o mestre prometeu para aquela igreja. Mas a palavra de Deus diz que o estado com que eles se encontravam naquele momento era diferente. Eles não chegavam naquela reunião onde faziam os cultos, ou naquele lugar onde estavam unidos e ficavam de uma forma comum, não. Eles não chegavam simplesmente por chegar naquela igreja. Eles não ficavam de braços cruzados. Eles não ficavam pensando nos problemas de fora. Irmão Nicolas, o que havia no coração deles? Havia no coração deles uma palavra dizendo, de alguém que disse para eles: eu vou
não dá a promessa para vocês. Vocês não rolam, aleluia. Dentro do coração deles havia aquela esperança. Eu estou aqui orando, eu estou aqui jejuando, eu estou aqui buscando. Está vindo a luta, está vindo a perseguição, mas ele falou que é para mim esperar nele, que é para mim esperar aqui. E daqui eu não dou passo, daqui eu não reto o pé. Pode vir o diabo com as suas setas, mas eu não saio daqui sem antes receber aquilo que ele me prometeu. E a palavra de Deus diz que este era o sentimento no coração deles, que eles precisavam ficar unidos. De que Deus enviaria a promessa. Agora a palavra de Deus diz que eles estavam ali convictos que Jesus enviaria alguém para consolá-los, porque eles estavam, aleluia, sentindo a falta do mestre. Imagina, olha isto, você andar com Jesus, ver o milagre de Jesus pertinho de você, ver ele multiplicar o pão, ver ele curar o coxo, levantar o paralítico, curar o cego, aleluia. Você vê isso com os teus olhos, e de repente aquele grande amigo, aquele amigo a qual quando falava o coração se incendiava. Prova. Lá no caminho de Emaús havia 2 discípulos que quando Jesus foi crucificado, para eles a história acabou, mas a palavra de Deus vai dizer que enquanto eles estavam tristes no meio do caminho, Jesus aparece entre eles e começa a fazer perguntas, se preocupando com o estado que eles se encontravam. Eles estavam tristes, obreiro, mas lá estava Jesus. Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão falando? Aí eles falaram, levaram o nosso mestre, aquele amigo que quando falava eu sentia alguma coisa, aquele que me dava esperança, mataram ele. Mas agora aquele homem começa a falar com eles, e de repente no meio do caminho o coração começa a incendiar, o coração começa a acender, porque não era palavras de psicólogo, não era palavras de coach, era palavras de vida eterna que era lançada sobre a vida deles. Não era frases motivacionais, mas era palavras do céu que entravam na divisão da alma e do espírito e trazia toda aquilo que eles queriam viver. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? A palavra de Deus diz então que aqueles 2, eles se encontram Jesus vai até a casa deles. As palavras de Jesus são tão boas que eles não querem deixar que Jesus vá embora. Veja, sentiam falta daquele fogo que estava no coração. Eu abro um parênteses aqui. Há uma falta quando a gente se afasta de Deus. Essa falta é o fogo do Espírito Santo, é o fogo da glória de Deus, que você está no mundo, não preenche o vazio, mas se tu ouvir a palavra, aquele fogo vai começar queimando, até tu estiver pertinho dele, até tu estiver com ele. Aí, meu irmão, ele te chama para ceiar. Abre os teus olhos e tu encontra o teu amigo. A palavra de Deus diz que eles encontraram Jesus e eles constrangeram Jesus para entrar para sua casa. Por quê? Porque estavam tristes e as palavras de Jesus estavam consolando o vosso coração. Agora eles entendem que Jesus está com ele e recebem uma ordem: volta para onde? Para Jerusalém. Volta para onde? Para Jerusalém, do lugar que não era para ter saído sem antes receber a promessa. Eles tinham descido de Jerusalém, tinham passado por caminhos difíceis, mas Jesus encontra eles e dizem: volta para Jerusalém. Se você está entendendo essa mensagem, ela tem 2 camadas. Ela tem aquela primeira parte onde Jesus diz para nós que estamos na igreja: permanece, porque eu vou derramar sobre vós algo que vocês não têm ciência. Mas também fala, pastor Max, aqueles que se desviaram, se afastaram: volta para Jerusalém, volta para Jerusalém. Mas eu estou caído, eu estou sujo, arrebentado. Mas ele aparece no teu caminho dizendo: volta para Jerusalém, porque com a tua vida eu tenho promessa, porque contigo eu tenho um projeto novo. Quantos podem dar glória a Deus? Esse era o sentimento.
Jesus olha para este sentimento. Agora eu fico imaginando, pense comigo, João, que era o mais novo, estava lá. Quem sabe João no tempo, acostumado a deitar no peito de Jesus, acostumado a estar com uma intimidade com ele. Quem sabe João no templo orando, mas volta e meia o João perguntava para o Pedro: Pedro, quando é que vai chegar aquela promessa? Quem sabe passava o dia, meus irmãos, cada culto eles estavam lá, e cada culto eles estavam com a convicção: será que é hoje? Será que é hoje, pastor Max, que a minha bênção vai chegar? Será que é nesse culto que a glória de Deus vai inundar minha vida? Será que é hoje? Aleluia! Será que é hoje? A convicção deles não abaixava o nível. Passava o dia, passava a semana, passava o tempo, mas cada culto eles estavam ali. Eu creio na promessa, eu creio na promessa. Será que é hoje? A convicção não baixava o nível. Eles andavam orando, jejuando, porque dia após dia eles esperavam unanimemente, com convicção, na promessa, na promessa, na promessa de Deus. Quem está fora de Jerusalém, quem está afastado de Jerusalém, não tem como receber a promessa. Quem sai de Jerusalém não consegue ser alcançado pela promessa, porque a promessa estava atrelada a ficar em Jerusalém. Quem se afasta de Jerusalém acaba perdendo de receber a promessa que estava atrelada à igreja. Muitas das vezes nós tomamos rumo, se afastamos de Deus, se afastamos do caminho do Senhor, vivemos por coisas distantes, mas eu venho dizer uma coisa: Deus quer te trazer de volta para Jerusalém, porque é uma promessa contigo. Quem se afasta, Deus não pode alcançar a promessa, mas quem fica recebe a promessa. Quem ora recebe a promessa. Quem jejua recebe a promessa. Quem busca recebe a promessa. Quem canta recebe a promessa. Quem louva recebe a promessa. Quem trabalha recebe a promessa. Você está entendendo? Mas quem vem no culto da glória a Deus, da liberdade, e diz: eu quero, esse recebe. Se tu está sentindo, levanta a mão e dá glória, porque aquele que eu vim pregar está aqui nessa noite, e ele quer incendiar a tua vida. Receba a promessa que Deus enviou, o Espírito Santo. Levanta a mão ao céu para adorar. Me ajude a pregar nessa noite. Diga glória a Deus, diga aleluia. Quem sabe um dia tu estava afastado de Jerusalém, mas ele te trouxe de volta. E eu vim te dizer, daqui um pouquinho, a promessa que ele fez contigo vai chegar, e essa angústia vai passar, aleluia. A tristeza vai passar, e nós iremos subir com ele. A primeira promessa de Jesus: ser revestidos, receber o Espírito Santo, receber o Consolador, receber a direção, receber a estrutura, receber o preparo. Mas há uma nova promessa que Jesus deixou para a igreja. Uma nova não, uma antiga promessa, que ele nos levaria com ele, aleluia. Primeiro ele vai encher a tua vida. A primeira promessa de Jesus: fica na igreja, eu vou te encher de um fogo que tu não conhece. A convicção dos discípulos: João Batista batizava com água, mas ele falou, ele veio para batizar com fogo. É a promessa, porque sendo revestido pelo Espírito Santo, você pode caminhar cumprindo o chamado que ele tem com a tua vida, rumo ao céu, rumo ao caminho que ele preparou. A primeira promessa, o Espírito Santo. Mas há uma segunda promessa, e essa promessa é a qual a igreja espera nos dias de hoje. E de repente um dia vai romper-se das nuvens, iremos ouvir um som. Aleluia. Quem vai ouvir o som está entendendo o mistério. Quem está ouvindo o som vai estar entendendo o mistério. Olha a primeira promessa de Deus, vem aqui. Se tem crente falando língua estranha, é porque tem cumprimento de promessa no meio da igreja. Se tem crente falando mistério, é porque tem crente revestido de poder.
pessoas entendendo este mistério. Não te afasta de Jerusalém, não te afasta da igreja, não saia da igreja, não deixa o teu pé se desviar. O desânimo vai vir contra ti, mas te agarra na tua companheira aí do lado, diz para ela: não vamos sair de Jerusalém, porque em Jerusalém tem promessa, na igreja tem promessa, no mundo não tem promessa, mas na igreja, meu companheiro, nós vamos chegar. E levanta a mão para dar glória. Não sai de Jerusalém, não sai. Eu vim aqui falar porque o Espírito Santo está falando comigo agora. Há crentes aqui que no seu pensamento estão querendo se afastar de Jerusalém por causa da luta, por causa da perseguição. E o Espírito Santo está falando ao meu coração que esta pessoa dizia assim dentro de si mesmo: eu vou no culto, mas nada acontece. Eu vou na igreja, mas não tem. Olha ali o que Deus está fazendo. Eu sinto Deus falando com alguém aqui, pastor Max. Eu vou no culto, mas nada acontece. Eu vou na oração, mas nada acontece. Eu vou no jejum, mas nada acontece. Mas eu vim te dizer uma coisa. Eu vim lá de Porto Alegre, me acharam lá na Vila Gaúcha, e eu vim para te dizer: persevera unânime na mesma revelação, porque está chegando a promessa, a promessa, a promessa. Oh, aleluia! Levanta a mão para a glória, porque está chegando a promessa para a igreja, a tua vitória. Tem crente entendendo de glória a Deus? Eu não interrompo meus obreiros queridos, a liberdade do Espírito Santo. Se tiver que dar glória, dá glória. Se tiver que falar em mistério, fale. Tu não me atrapalha em nada dando glória a Deus. Pelo contrário, dá glória, que a glória desce. O pregador, pastor Marcos, não faz nada, mas ele faz tudo. Ele é o dono da promessa. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. De repente se ouve um som quando ninguém esperava, mas a sua convicção não baixou o nível. Mas o que eu vim falar aqui para essa noite, para as minhas companheiras nesse culto da União Feminina, mas também falar para os irmãos aqui dessa igreja, que há um mistério aqui para isso acontecer. Muitos discípulos haviam com Jesus, multidões o seguiam para ouvi-lo, multidões o seguiam para receber conselhos, mas quando ele subiu ao céu, quando foi crucificado, muitos o abandonaram, muitos desistiram. Até chegava na igreja, mas a oração não era mais com fervor, era aquela oração superficial. Deus me perdoa pelos meus pecados e me ajuda. Não conseguia mais orar. Por quê? Porque a convicção baixou o nível. Não tinha mais convicção sobre a glória de Deus, e abaixou o nível. E estavam lá, foram abandonando a Jesus, abandonando a promessa, abandonando a igreja. Mas naquele lugar havia 120 que se uniram. Oh, aleluia, vou falar de novo. Havia uma igreja. Vem cá, meu companheiro, vem o senhor aqui, vem cá, só para nós dar um exemplo. Havia uma igreja que naquela noite, naquele culto, ele dizia: meu companheiro, muitos estão desistindo, mas não vou deixar tu desistir. Nós estamos juntos, unânime, orando, louvando. Oh, aleluia, porque tem promessa. Olha aí, tem irmão entendendo já, unânime. Aqui vem cá, meu irmão, tá com o braço. Nós vamos juntos para o céu. Ele tem promessa. Aí o meu irmão quer se desviar, quer ir para um lado, para outro. Eu vou lá, puxo ele comigo. Não tem uma revelação. Espera. Como eu espero orando, como eu espero buscando, como eu espero clamando, como eu espero cantando, como eu espero dando lugar para o Espírito Santo de Deus. Com todo o carinho e educação que eu tenho por vocês, fale para a pessoa que está do seu lado. Vamos juntos esperar a promessa. Fala aí.
Agora tu vai dizer uma coisa, escute, com ousadia, tem que ser com ousadia agora. Você tem que dizer para romper a barreira do coração dele. Tu vai dizer assim: eu não vou te deixar para trás, nós vamos esperar a promessa. Vai lá, rompe, chacoalha ela aí. Talvez tu não goste disso, prometo não fazer de novo, mas ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Para essa igreja, olha, levanta a mão para a glória, levanta a mão para a glória. Aquele que fez a promessa está. Prometo que já vou encerrar. A diferença da igreja que recebe a promessa é a igreja que entende que a unidade é o ponto central. A igreja que recebe a promessa é a igreja que entende que o meu irmão não pode ficar para trás porque ele está fraco. Aqueles que desistem, te ignoram, vão embora. Jesus nos permite ir embora, mas aqueles que são fracos, aqueles que estão dolorosos, aqueles que estão caindo, aqueles que estão em dúvida, Judas vai falar sobre esses que estão em dúvida. Ele diz: olha, por conta desses que enganam, por conta desses ímpios, desses que enganam no meio da igreja, eles vão causando divisão no meio da igreja. Aí aquele irmão que está começando, ou aquele irmão que é mais fraquinho, ele vai começando a ficar com dúvida, a convicção dele abaixa e a dúvida aumenta, e agora ele já não tem a mesma fé que ele tinha antes. Mas Judas vai falar o conselho aos obreiros e à igreja: quanto esses que estão duvidosos, vocês precisam ajudá-los e arrebatá-los do fogo. O que ele está dizendo? Tu está vendo o teu irmão, está saindo da revelação, não deixa ele se perder, agarra ele e traz contigo para de volta a revelação. Qual revelação? A promessa, qual promessa? E ele virá buscar a sua igreja, e ele virá. Tem crente pentecostal aqui nessa igreja? Se tem crente pentecostal, levanta a mão e diga o maior glória a Deus que você puder, o mais alto, porque o amado da vossa alma está aqui te trazendo para pertinho dele. Eu vejo uma ação extraordinária do Espírito Santo, mas eu também preciso dizer uma coisa para a igreja: além deles estarem unidos, eles faziam uma coisa dia a dia, eles oravam, mas as orações não eram orações comuns, eram orações unânimes, perseverantes, era uma batalha espiritual, era uma guerra, não era aquela oração: Senhor, abençoa, e talvez amanhã está aparecendo. Não, eram orações dizendo: Maranata, o Senhor vem, o inferno não tem poder contra a tua igreja, o inferno não, oh, aleluia, aleluia. Eles oravam com fervor, eles oravam com alegria, eles oravam clamando aquele que pode realizar. Não eram orações que não passam do teto, pastor Max. Eu creio que muita coisa vai mudar, por causa que o Espírito Santo está chacoalhando crentes no meio da igreja a entrar em uma guerra para defender a revelação e a promessa. E a promessa, defender a revelação e a promessa.